Fala, meu irmão. Tareik. Fala, Jorjão. Boa noite, Taviana. Fala, Gabriel. Freitas. Não era polícia, não era ambulância, meu irmão. Fala, Natan. Sandro. Fala, Sandro. Boa noite, meu irmão. Dona. Atlanta. Ó, Atlanta tá sempre aí. Boa noite, meu irmão. Adilson. Boa noite, boa noite. Boa noite, Ana. Bom trabalho. Boa noite, Laura. Boa noite, Ana. Boa noite, Cristiana. Obrigado, Ederson. Boa noite, Silva. José. Boa noite. Aqui? Aline, a própria. Grande Tiagão, boa noite, meu irmão. Também gostei de conhecer você, ó, Gabriel. Pessoal do Rio Grande do Sul aí, ó. Lineker. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Se liga, mãe. Boa noite. Fala do Couto. Boa noite, meu irmão. Tá no Brasil já? Obrigado, Vivi. Mais um filho. Uma alegria sem tamanho, né? Cada vez é melhor, porque parece que o nosso coração vai se dilatando, né? Parece que cada vez cabe mais felicidade. Fala, Magno. Olha aí. Mariane, de Natal, boa noite. Mateus, boa noite. Emerson, boa noite. Maria, boa noite. Stephanie Nunes. E pode escrever, Magno, tô te devendo resposta aí, né? Uma palestra aí na empresa, né, meu irmão? Depois me manda mais uma mensagem lá, que às vezes, pô, são muitas, eu me perco. Mas quando for assim, vocês insistam, tá? Não desistam de mim, não, quando precisar falar. Boa noite, Pablo. Patrick. Uhul. Conteúdo edificante. Boa noite, boa noite. Parabéns, né? Obrigado, Rodrigo. Boa noite, Jorge. Boa noite, Thaisa. Obrigado. Vai ficar gravada. Boa noite, Brunão. Eu sempre tento deixar gravada, meu irmão. Se eu não conseguir, foi por burrice minha mesmo. Ou então algum problema, né? Grande Ego, boa noite, Dite. Alaninha Dantas, boa noite. A paz, Freitas. Paz do Senhor. Boa noite, Tati. Olha aí, Matheus, Salvador. Carnaval de Salvador estourando na janela. Vem palestrar na WRL. Eu já fui muito aí, meu irmão. Primeiro filho chegando por aqui. Oh, que maravilha, meu irmão. Você vai ver agora o tamanho que fica a vida, como é que é bom. Como chama? 3 pessoas, né, meu irmão? O assunto da aula vai ser sobre demorar, sobre fazer durar. Obrigado, Lília. Boa noite, Ranulfão. Adsumos. Boa noite, Lucas. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Leonardo. Maravilha, pessoal. Vamos começar? Boa noite, Sandra. Bom, época de carnaval, né? Tema fazer durar. Pode ser fazer durar para a intimidade. A galera de Manaus aí, que maravilha.
Saudade de Manaus, cara. Boa noite, Luciano, André. Bom, pessoal, vamos começar então pelas experiências da vida comum. E aí, grande Galvão, boa noite, meu irmão. Não é para a eternidade, não. É para a intimidade. Falar de intimidade, né? É importante pra caramba falar de intimidade, cara. Esse tema é uma maravilha. A gente tá sempre falando a mesma coisa, né? Eu espero que vocês depois vão aos poucos ligando os pontos para a live. Também, se não fizerem, eu vou fazendo, né? É uma obrigação minha também fazendo isso. Pessoal, vamos falar aqui de algumas coisas que acontecem aí na nossa vida comum? Vamos continuar no nosso ritmo aí do mercado, do café, dessas paradas aí, né? Eu vou falar alguma coisa de carnaval também hoje, pra gente entender algumas coisas que acontecem com a gente. Olha só. Quando eu tomo um café gostoso, quando vocês veem um bom filme, quando a gente ouve uma boa piada, vê alguma coisa muito bonita, quando alguma coisa aparece no mundo, coloca a presença dela diante de nós e a gente não quer que aquilo vá embora, né? Por algum motivo, aquilo parece um bem pra gente. Que maravilha! Parabéns! Se som já não chego, parabéns! Parabéns para você que passou na prova e que eu não consegui identificar o nome aqui. Bom, que coisa estranha que acontece com a gente, que a gente quer fazer coisas que chamam a nossa atenção de alguma maneira, a presença delas, estranhamente a gente quer fazê-las durar. Isso para todo tipo de coisa, né? Vocês já viram como é que é gostoso? Se você toma um café sozinho e aquilo for uma maravilha, você quer logo sair daquela solidão, porque você quer contar para alguém uma coisa que está acontecendo dentro de você. Então percebam dois grandes fenômenos acontecendo juntos dentro do coração e da mente humana. Eu quero fazer alguma coisa durar e ao mesmo tempo eu quero fazê-la durar e torná-la conhecida. Essa experiência que eu estou falando para vocês, cara, eu tenho tanta coisa para falar sobre essa experiência aí, do fazer durar, e eu tenho tanta coisa para falar sobre as perversões disso. Eu vou dar uma pincelada em algumas aqui. A minha própria ansiedade, a minha própria angústia em querer falar tudo isso para vocês não é senão outra coisa a não ser isso, né? A minha ânsia de falar para vocês o que está dentro do meu peito é esse misterioso sabor maravilhoso que tem da gente fazer as coisas maravilhosas durarem mais e vencerem o tempo. Vocês entendem isso? Então, olha só. Experiências assim no mundo, da duração das coisas. Vamos dar um exemplo numa agora que eu estava recordando. Uma das minhas filhas estava cantando, fica ali preso na parede, né? A letra em latim
do texto que Santo Tomás fez para o dia de Corpus Christi, né? Que é uma canção chamada Adoro-te Devote. E aí ela estava cantando aqui, pertinho de mim. Adoro-te devote, latens deitas. E aí, quando ela está cantando, a gente começa... Então você vê, ó, o canto dela é um canto monofônico, né? É só ela cantando e não tem instrumentos. Então, o que ela está fazendo? Ela pega uma sílaba e canta essa sílaba arrastadamente, né? Ela vence o tempo com aquela sílaba. Ela faz aquela sílaba demorar. O demorare é um morar ali dentro, você entende? Ela mora dentro daquela sílaba, faz aquela sílaba durar. Isso, na técnica musical, é chamado de melisma, né? Então, você vê, sabe essa raiz da palavra mel, de melisma, né? São Bernardo de Claraval era doutor melífluo, de onde jorrava mel. E vocês veem que o mel, ele não se demora a cair, porque ele tem uma consistência, ele tem uma ligação, né? O mel, ele tem aquela coisa de se demorar em si, sabe? Ele não rompe, você entende? Ele tem uma continuidade, de onde então vem a tal da palavra melodia da música. E aí você vê, a música, ela tem 3 partes, né? Ela tem 3 pessoas dentro da música, porra. Ela tem o ritmo, que é configurado à moda do quê? Da batida do coração do personagem no palco. Então o que dá ritmo? O que dá ritmo é a batida. Tum, 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 tum. Então um ritmo maior do que o ritmo do coração humano faz com que o coração do ser humano acelere. De forma que, se você quer ser veloz, ou seja, você quer demorar pouco tempo, você aumenta o ritmo, você aumenta a vida do personagem. Mas se você quer que a coisa demore, você diminui o ritmo, diminui a batida do teu coração, o ritmo. Então você diminuindo o ritmo da música, você diminui a batida do teu coração. E o que sobra se eu tiro o ritmo? Sobra a melodia, né? Aquilo que vai fazer durar, e a tal da harmonia, que nada mais é do que a interface entre ritmos e melodias, né? Um relacionamento entre um e outro. Então você vê, quando a gente olha para a experiência, uma coisa legal, né? Bom, vocês sabem que eu sou católico, então é óbvio que eu tenho experiências com esse tipo de coisa dentro da Igreja Católica, mas vocês vão fazer aí a comparação com a experiência da vida de vocês. Então, por exemplo, quando uma pessoa quer pensar ali no chameguinho dela, aí ela quer pensar no chameguinho dela, ela bota uma música com um ritmo aloprado, assim. Não, pô. Normalmente ela bota aquela música melosona, sabe? Que o pessoal fala assim, da dor de cotovelo e tal. Eu não tô falando da letra. Veja bem, não tô falando da letra. Eu tô falando da melodia, do mel. Entendeu? Então vejam. Quando, por exemplo, São Gregório Magno tirou o ritmo da música e botou o canto monofônico, melismático,
para cantar os salmos, ou seja, o tal do canto gregoriano. Quando o cara tá cantando gregoriano, o que ele tá fazendo, porra? Ele tá vencendo o tempo. Então ele tá falando assim para você: seja menos agora o personagem no palco da experiência sensível, carnal, e fica aqui com a gente que eu vou te levar para um terreno onde tudo demora mais e vence o tempo. Você entendeu? É por isso que o canto vence o tempo. Pater noster. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu tô vencendo o tempo com uma sílaba, porra. Eu tô arrastando uma sílaba e ela tá se tornando uma sílaba vitoriosa na vida. Entendeu isso? Então, olha as consequências disso. Vou fazer aqui os parênteses para vocês perceberem as coisas do dia a dia, da vida comum, porra. O cara que tá numa experiência religiosa, se a experiência que ele tem é uma espécie de transe pelo excesso de batida e aquela coisa de mistura da luz com o canto que vai passando sempre do agudo, o agudo ele não é sempre frágilzinho, é mais fininho, não é assim o agudo, parece que ele vai se romper, não é isso? E quando esse canto vai passando para o grave, ou seja, vai tomando gravidade, que é uma coisa da presença real, né? Gravidade, como na gravidez, a presença de uma vida. Quando ele vai passando do agudo para o grave, vocês percebem que o nosso coração vai se elevando pela batida do ritmo. Então vejam, eu tenho uma espécie de êxtase carnal em sentido contrário do tal do êxtase místico, do melismático. Como que eu sei qual é a diferença? Eu sei qual é a diferença porque um é proporcionado pelo ritmo e o outro é proporcionado pela melodia. Então a gente sabe quando a experiência do cara que ele diz ser espiritual, na verdade é muito do carnal. É uma espécie de êxtase carnal ali do rave, tá ligado? Aquela parada ali que é muito diferente do êxtase de Santa Teresa d'Ávila. Entenderam? Ok, dia a dia, vamos continuar no dia a dia. No mundo militar, existe um gesto da continência, né? Que não é bater continência, não é isso? É prestar continência. Então, o que a gente faz? O que é prestar continência? Prestar continência é prestar honra a uma presença. Então aparece uma presença e você vai honrá-la. E qual é a configuração de uma continência excelente? A continência excelente, ela tem 3 componentes: o gesto, a atitude e a duração. As 3 pessoas, a perfeição da vida das 3 pessoas. Eu vou na duração. Então presta atenção nisso agora, hein? Ó, olha a diferença disso aqui, ó. Fala, meu irmão. Fala, meu irmão. E a diferença de você olhar aquele cara marcial que faz um gesto e mantém a duração do gesto, e você fala sem saber nada, tu não sabe nada. Aí tu fala assim: meu irmão, alguma coisa grande tá ali, tem alguma presença grande ali, você entende? Tem alguma coisa gigantesca ali. Por que você sabe disso dentro do seu coração, se tu não sabe nada daquele mundo militar? Porque tem uma pessoa que está fazendo um gesto que vence o tempo, vocês entendem? Por que o sino, a badalada do sino, ela é mística? Ó, se vocês lerem tratados de demonologia, vocês vão ver lá que demônios têm medo de sino. Por que demônio tem medo de batida de sino, pô? Porque a batida de sino, ela vence o tempo e parece que ela nunca mais vai acabar, você entende? A batida do sino é uma materialização da eternidade musical, você entende? Ela toca, ela é uma batida de vida, assim, ó, tom, e não acaba nunca mais. Você entende por que o sino causa isso na gente? Então você vê, a gente sempre é atropelado e o nosso coração, ele se demora, ele mora lá dentro de onde tem duração. Por que isso é muito importante?
Porque quando eu vencer o tempo, quando eu demorar na coisa, eu estou entrando no íntimo dela, na intimidade dela. Então veja, quando eu não vou desenvolver isso aqui, porque não é o lugar, nem o momento, mas eu vou dar um gostinho para vocês. Olha só. Quando a gente está na missa e você olha o padre elevando a hóstia assim, ó, presta atenção nisso. Isso é a mesma coisa que isso aqui? Uma vez eu fui na missa com um cara que nada sabia sobre catolicismo. E aí ele falou assim pra mim, a gente foi na missa que o padre fez bem devagarzinho assim, ó. Ele demorou a elevar a hóstia e depois ele demorou com ela no alto. Ele venceu o tempo. Quando ele venceu o tempo, ele demorou, ele começou a revelar a intimidade que ele tinha com aquela demora, porque ele morava lá dentro, ele demorava. Vejam, na Igreja Católica existem os tais dos dons do Espírito Santo, né? Os presentes de uma presença. Um desses presentes se chama piedade. O que é a piedade? O teólogo olha para aquele padre e fala assim, caramba, que padre piedoso. O cara que não sabe nada da missa, ele olha pro cara e fala assim, porra, Diego, o que é aquilo lá, meu irmão? Deve ser importante, né? Porra, o padre tá demorando pra caraca com a parada no alto. Que parada é aquela lá? Deve ser importante pra caraca aquela parada ali, né? Falei, você não sabe. Mas aquele padre, ele tem intimidade com aquilo lá. Na verdade, só ele, aqui entre todo mundo, tem intimidade com aquilo lá. Aquilo lá só pode vir ao mundo pela mão dele, inclusive, tá ligado? O teólogo chama aquilo de piedade. Nós chamamos de gesto, atitude e duração que vão fazer o amor dele vencer o tempo e ele vai morar lá porque ele está demorando a fazer o gesto. Vocês entendem? Então vejam, quando você faz um carinho no rosto da menina devagarzinho e fica olhando para ela, aquilo, por que aquilo é um gesto romântico por excelência, de amor por excelência? Porque esse demorar começa a gerar essa intimidade de quem mora efetivamente lá dentro. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando para vocês? Por que isso é muito importante, mas muito importante? Porque as pessoas estão demorando nas coisas erradas e não estão demorando nas coisas certas. Isso, vocês devem lembrar disso. Olha, depois eu vou ligar isso, eu vou fazer a ligação disso com o domínio. Vou ligar isso com o domínio. Mas presta atenção, pelo amor de Deus.
por que eu tomei o café? E aí, quando a presença do café não está mais ali, e eu quero que ele demore, calma aí, deixa eu fazer aqui um favor a vocês. Então vejam, eu tomei o cafezinho gostoso, tomei o cafezinho, né? Aí, quando eu tomei o cafezinho, eu quero fazê-lo demorar mais, né? Então vejam, eu tomei o café e eu conheci o café por dentro, porra. Com intimidade, ele tá dentro de mim, no meu íntimo. Eu me transformei um pouco no café, ele se transformou um pouco em mim. Vocês entendem? E aí, para fazê-lo durar, eu tenho que fazer o que eu ensinei para vocês a fazer com o canto melismático, monofônico da sílaba que eu vou fazer vencer o tempo. Você entende? Eu vou fazer com o café isso agora. Como que eu faço o café vencer o tempo, pessoal? Eu quero passar para vocês, tá? A experiência da minha intimidade com o café. Então eu saí da materialidade dele. Aí, presta atenção agora, hein? Eu vou ter que arrumar um jeito de, no mundo imaterial, eu vou ter que usar palavras para ir agora para um mundo imaterial. Eu vou levar o café para morar lá e vou me demorar com ele para fazê-lo durar, para vocês conhecerem o amor do café. Aí eu vou achar um jeito de falar para vocês sobre ele no mundo imaterial. Então tô lá. Vocês precisam conhecer o café da África, de São Tomé e Príncipe. Vejam o que eu estou fazendo. Eu tirei o café do mundo material e levei o café para o mundo da palavra, do Logos. Para você que não gosta muito das palavras religiosas, eu vou utilizar Aristóteles. Aristóteles chamou esse processo, esse poder que nós temos de tirar uma coisa do mundo material e fazê-la durar muito no mundo imaterial, conhecê-la, a intimidade dela, fazendo-a durar no tempo e me demorar, morar lá dentro, através do que ele chamou de nous poéticos. Ou seja, o que é nous, né? Como é que o nous grego é traduzido para a gente hoje? Vamos lá. São Paulo, nas suas cartas, falou sobre nous, psique e soma. Espírito, alma e corpo, tá? Depois da transição grega para transição latina, né? Aí veja bem, olha só. Então, olha só, hein? E quem viu, lembra lá outra live. Eu tô no mundo material falando de café. Aí eu vou usar um nous poéticos, um espírito poético, para construir um mundo dentro de vocês imaterial para fazer o meu amor durar. Eu vou dar um nous poéticos para vocês. Eu vou dar um espírito para vocês. Vocês entendem? Vocês não têm ideia do tamanho. Você viu, existe um cisma no século XI da Igreja Católica do Ocidente com o do Oriente por causa de uma palavra, o tal do filioque. Quando eu falo para vocês nas 3 pessoas e eu ensino que para sair do personagem no palco e eu elevar o mundo para o mundo do crítico, do espírito, do nous poéticos, para sair do material e ir lá para cima, quando eu falo para vocês que tem o espírito que procede do Pai e do Filho, a inteligência que procede do Pai e do Filho, você gosta de inteligência, de intelecto. Eu estou falando a mesma coisa, só que estou falando com a palavra grega de Aristóteles, nous, poéticos. Quando eu faço isso, e vocês veem, olha o nome dos dons do Espírito Santo, do nous, é inteligência, conhecimento, sabedoria. Um dia eu vou posicionar isso tudo para vocês. Vocês já viram que eu fazer me demorar
eu me demorar tomando café assim, ó. Ou o padre levantando a hóstia assim, ó, devagarzinho, demorando lá em cima. Ou então o cara, o gregoriano, o canto gregoriano cantando de maneira melismática. Pater Noster. E eu vencendo com uma sílaba só. Eu estou utilizando o intelecto ativo, a inteligência que procede do Filho. E quando eu estou no meu mundo querendo tomar o café na minha cabeça, e vou olhar para o mundo para ir no mercado, comprar o café no mercado, dar dinheiro, me sacrificar, pagar no caixa e chamar o café do caixa de meu café, o nous possibilis, o nous que tudo pode, é o intelecto ativo, é o espírito que procede do Pai. Então veja, a gente aprendeu a chamar intelecto ativo e passivo para uma coisa que a gente já conhece há milênios, porra. Que é um espírito que procede do Pai e do Filho. Tá lá nas 3 pessoas, tá desenhado isso lá para vocês, pô. Eu só tô dando unidade para vocês da psicologia, da filosofia, da teologia, porque só muda o jockey. O cavalo é o mesmo. Então vejam, fazer demorar e viver essas experiências de conhecer, de levar para o mundo imaterial, de depois pegar do mundo imaterial e levar para o mundo real, traduzido no sacrifício, que faz chamar coisa de minha. Fazer isso, desenhar no mundo real aquilo que está na minha cabeça. Eu sonhei em tomar um café e eu vou mudar o mundo inteiro. E vou criar um mundo inteiro para eu tomar café. Fazer isso, pessoal, é tão grande. É um espírito tão grande do empreendimento humano que Averroes e Avicena, nos mesmos séculos que eu estou falando para vocês praticamente, do espírito que procede do Pai e do Filho, da discussão do Oriente e do Ocidente, chegaram a uma conclusão errada, mas que tem a sua grandeza, né? Averroes e Avicena depois foram corrigidos por São Tomás de Aquino, mas eles confundiram o intelecto passivo com o próprio Deus, por causa da capacidade dele, pô. Porque eu tô aqui, pensei em tomar café, aí eu construo na minha cabeça um mundo inteiro novo para eu tomar café. Quando eu olho para o lado e vejo o carro, eu desfaço esse mundo inteiro e crio um mundo completamente novo. Vocês entendem que capacidade é essa? Do intelecto passivo, o espírito que procede do Pai, não é mais o espírito que procede do Filho. Vocês entendem? Nós vivemos desse espírito que procede do Pai e do Filho, que me faz transitar lá para cima, para me demorar no café, para fazê-lo durar mais, e depois eu pego isso e desço para o mundo, para traduzir isso no mundo, entende? Isso é a mesma coisa, pessoal. Quando vocês leem teologia, quando vocês leem filosofia, quando vocês leem psicologia, quando vocês vão tomar café, quando eu estou na igreja com o meu amigo, é tudo a mesma coisa, é a vida humana centralizada no intelecto humano. Quando vocês fazem política e falam de executivo, legislativo, judiciário, é óbvio que vocês estão falando das 3 pessoas, pô. Porque nós somos essa imagem e semelhança que pensa com essas 3 pessoas, desse empreendimento humano que é o mesmo que faz a música. Vocês entendem? Isso é o nosso intelecto, o nosso espírito humano. A gente só tem dificuldade de ficar sabendo o que é o nome, o que não é o nome. Porque fica com um rançozinho de, não, isso aqui é teologia, isso aqui é filosofia, isso aqui é tomar café. Eu falo, ora bolas, onde que está a centralidade, a unidade disso tudo? Na minha cabeça, pô. É a mesma cabeça que está no mundo da política e que toma café. Como é que seria diferente se não teria essa unidade? Agora vamos para a parte mais importante. Tem uma série de perversões para falar sobre isso. Um dia eu vou falar da série de perversões numa história das heresias, como o pessoal foi errando nisso aí, tá? Inclusive a do cisma do século XI, do tal do filioque, né? Do espírito que procede do Pai e do Filho, que é o intelecto ativo e passivo, né? É óbvio que para mim apesar deles não terem falado isso, para mim tá nítido que é assim. Mas olha só, agora eu vou falar do que gera duração. Olha só,
Eu cheguei um dia na casa da minha esposa, da Maria, a primeira vez que eu cheguei na casa dela. Eu sentei na sala. E aí, ela estava lá dentro, né? Lá dentro dos aposentos dela, lá no quarto, no banheiro, fazendo as coisas dela, e eu fiquei lá esperando ela chegar, né? Ela estava fazendo charme para mim, entendeu? Aquela demorada romântica, né? Aí eu fiquei lá na sala, vendo o quê? A parte que todo mundo vê, pô. A sala é o lugar comum, né? Todo mundo vê a sala. Todo mundo vê as coisas da sala. Só que as coisas da sala começaram a me contar um pouco da história dela, né? E eu me interessei por aquilo ali. Aquilo ali importava para mim. Portar dentro de mim. Então eu me demorei. Vocês percebem que é o mesmo fenômeno interior. O padre demorando, eu demorando a falar do café. Fala, porra, o cara demora pra caraca, meu irmão. O cara demora pra caraca pra falar do café. Por que ele demora tanto? É a mesma coisa, demorar e ter intimidade. É por isso que a etimologia da palavra é essa. Você mora dentro, né? E você cria essa intimidade no demorar, tá? Agora olha só. Eu falei aí do canto gregoriano, do melisma, de tudo isso aí, do café e tal. Agora para pensar. Qual é a melhor experiência da religião que o homem conhece? Qual que é o grande tesão da religião? Vamos para a vida comum? Vocês já viram como é que é bom? Quando uma pessoa se importa contigo. Quando você chega perto de alguém e você fala assim, pô, e aí, cara? Como é que tá a tua vida, pô? Tá feliz? Pô, tu tá nesse trabalho novo, e aí, como é que estão as coisas? Aconteceu alguma coisa e tal? Por que é gostoso quando alguém se importa com a gente? Vejam, a pessoa se importa. Tá percebendo o que eu tô te falando? Ela demora na tua presença e te traz para dentro dela. Ela tá fazendo contigo, como eu falei do café, você entende? Ela tá fazendo a tua vida durar mais quando ela se importa, porque se você morresse, agora a tua vida pode ser contada por ela. Ela se importa contigo. Ela tá entrando na tua intimidade. Vejam, se isso não é a maravilha da amizade, né? O que é a maravilha do amor, da amizade, se não uma pessoa que vai te conhecendo por dentro e ela vai se aproximando de você e vai acontecendo aquele fenômeno que o Santo Tomás de Aquino falava, né? Ela vai amando as mesmas coisas que você, fazendo durar as mesmas coisas que você quer fazer durar, não é isso? Os meninos que vão junto pro carrinho e os outros que vão junto pro boneco, né? Eles têm amores em comuns. E os que não gostam das mesmas coisas e lutam para as mesmas coisas ruins se afastarem. Eles se importam com as mesmas coisas. Isso é bom, né? Quando você olha para uma pessoa e ela lembra teu nome e ela conhece a tua história, ela se demora contigo. Não é bom pra cacete isso? Agora, vai para a religião. Olha para São Paulo falando da intimidade dele com Cristo. Que Cristo o conhecia pelas entranhas, né? Completamente todo. Ou então no próprio Evangelho. Eu sou conhecido da quantidade de cabelos na minha cabeça. Imagine que existisse alguém no mundo que tivesse essa intimidade comigo de conhecer a quantidade de cabelos que tem na minha cabeça. Então você vê. Ó, eu vou contar para vocês só uma perversão desse desejo que nós temos de fazer o café durar mais pelo processo que eu falei lá no início da live, né? Do fazer durar, dos intelectos, de tirar do mundo material e levar para o mundo do logos, da palavra.
do mediador, né? Que vai mostrar os amores do mundo real e que depois eu vou sair do mundo da palavra e vou fazer a minha verdade, o meu amor se encarnar no mundo. Com os intelectos, com o nous, com o espírito. Aí a pessoa, ela quer te conhecer. E você quer se deixar conhecer. Porque isso é o que faz a vida da parte de cima durar. Vocês perceberam o negócio do café? Você percebeu por que quando eu tomo café tem um negócio dentro de mim? Você sabe qual é a perversão disso? Uma perversão simples. Pô, é a fofoca, porra. É óbvio que a fofoca é uma perversão disso. Você entende? Por que sai, Diego? Por que a gente fofoca? Diego, no outro dia me perguntou. Ele falou, cara, tu quer que eu te explique? É uma parada grandiosíssima. Por que a gente fofoca? A fofoca é a sua perversão, porra. Por que você quer contar a fofoca, meu irmão? Porque você testemunhou a parada dentro do teu coração. E nós nascemos para botar o nosso coração na mão com a tocha em chamas e dar pro mundo. Você entende? Eu faço isso com café, porra. Eu quero ser profundamente conhecido. E quando alguém oferece para mim essa importância e quer demorar comigo e ter essa intimidade, eu acho finalmente a vocação do meu coração que quer conhecer e ser conhecido. Vocês entendem? Isso acontece com um cafezinho. E vocês já viram que maravilha que é as pessoas que se convertem à religião, como elas gostam de falar isso? O que importa é que eu sou profundamente conhecido por Deus. E é óbvio que é. Essa porra é um tesão do cacete, pô. Tu ser completamente conhecido por Deus. E vocês lembram da experiência do cara que saiu no caixa com um macarrão sem pagar? Que ele foge da autoridade, do autor da ordem. Vocês percebem que ele faz uma coisa contra a natureza do coração humano? Porque um coração que deseja ser profundamente conhecido pelo autor da vida humana, mas quando eu cometo alguma coisa contra essa ordem, ao mesmo tempo eu estou fugindo dessa autoridade, desse autor. Vocês percebem isso? Como é que é o nome disso na teologia? Pecado mortal. O que é isso no mercado? É o cara fugindo da polícia. Entenderam? É a mesma coisa. É o mesmo fenômeno do espírito humano, pô. Ok. É por isso que o pessoal fala assim, pecado mortal. O que é o pecado mortal? É o rompimento com Deus. E fala, pô. É o cara fugindo do mercado com macarrão. Ele tá fugindo da autoridade, você entende? Do autor, de uma ordem estabelecida. Entendeu? Beleza. Aí, o meu coração, que deseja ser profundamente conhecido, se eu não me sinto olhado aqui, eu tô aqui, ó, será que eu sou olhado? Outro dia eu tava correndo aí no meio do mato, né, sozinho, assim. Aí eu falei assim, cara, Deus tá me vendo correr. Já que Ele tá me vendo correr, e tá uma merda essa subida aqui, dessa rampa aqui no meio do mato, eu vou oferecer esse sacrifício para Ele, pô. Para Ele fazer alguma coisa pelos meus alunos, meus pacientes. Porque eu me sentia olhado por Deus. Agora, eu vou explicar para vocês uma perversão. Por que a fama é gostosa? O que é ser famoso? Se não, você sair na rua e se sentir conhecido, porra. Vocês entendem por que nego gosta disso? Eu sou famoso. Eu saí na rua e falaram assim, ei, professor Diego, eu sou teu aluno das 3 pessoas, eu te vi lá no Brasil Paralelo, cara. Por que nego gosta disso, cara? Porque a tua vida importa, porra. Estão demorando contigo, vocês entendem? Aí você tem aquela impressão de que eles te conhecem. Só que é óbvio
que o cara que vive da fama, quando ele está sozinho, ele vai ter vários problemas psíquicos, né? Porque ele não se sente olhado e conhecido na solidão. Vocês entendem o problema de vários famosos quando vai acabando a fama deles? Porque eles botaram a intimidade do coração deles naqueles olhares da rua, que é óbvio que não tinham intimidade com eles. Agora vocês querem que eu fale outra perversão da intimidade? Meus amigos, andar na rua sem roupa, mostrando tudo que você tem, a tua intimidade, para pessoas que não se importam contigo e não demoraram, não fizeram aquele processo lá da outra live do caixa do mercado, né? Não pagaram o preço no caixa de comprar o macarrão para levar o macarrão para casa, para despir o macarrão, para botar o macarrão na panela, para comer o macarrão, para se tornar o macarrão. Vocês percebem que eu me demorei na continência? O padre demorou na hóstia por conhecer a intimidade daquela presença que estava ali diante dele. Vejam, no rito militar, quando um comandante chega, o que são as honras de Porta-Ló? É dito assim, ó: honras de recepção ao comandante Reis. Aí o comandante Reis se posiciona, aí quem está recebendo fala assim, ó: toque de presença. Nós estamos honrando uma presença. Vocês lembram na live anterior quando eu falei que aquele orgulho que vocês chamam de um bom orgulho de quem fez a coisa certa, de quem é amigo da ordem e tem intimidade com o que é correto? Aquilo não é orgulho, o nome daquilo é honra. O nome daquilo é honra. Por que o cara honrado ele enche o peito dele de ar? Porque ele enche o peito dele daquele espírito que eu falei para vocês, que é o intelecto ativo e passivo aí, de quem dominou um pedaço do mundo, você entende? De quem tem o peito estufado da vitória. A gente vai honrar esse peito estufado, essa presença desse ar que enche mesmo, porque ele é a ordem do mundo, vocês entendem? A isso a gente tem a vênia, a demora do padre, a intimidade e a vênia da continência. Isso é o que a gente aprendeu a chamar de dignidade das coisas. Então, o que é a dignidade de um ser no mundo? A dignidade de um ser no mundo é o quanto você demora e se entrega e o honra e o faz continência e o eleva e o leva o teu intelecto ativo para desenhá-lo no mundo imaterial onde ele jamais vai ser vencido e vai durar para sempre, você entende? Porque mesmo que não existisse mais café, pelo menos na minha linguagem e no intelecto humano, ele sempre existiria, porque ele foi eternizado pelo conceito de café. Entenderam isso? Então vejam, se a mulher e o homem estão na rua e eles não são conhecidos e eles estão com a sua intimidade desnuda e toda aparente, vai acontecer a tragédia que acontece com todas as pessoas que depois que aprendem as coisas falam assim: putz, que vida que eu vivi de ter sido conhecida e me deitado com a porrada de mulher ou com a porrada de homem, porque agora quando eu me entrego para esse cara eu queria ter sido todo dele, só que eu já fui, as minhas intimidades já foram conhecidas, você entende? E eu não tenho mais nada de novo para dar para esse cara, porra. Ou então quando eu atendo o cara de 60 anos
que está no quarto casamento e ele só está com a quarta mulher há 3 anos e ele vai contar a vida dele e ele percebe que ele não quer contar para ela porque ela não demorou na vida dele quase nada e ele vai contar para o amigo e ele gosta mais de estar com o amigo e ele demora mais com o amigo porque o amigo dele está com ele há 40 anos, porra. E ele se sente profundamente conhecido com o amigo, mas não se sente profundamente conhecido pela mulher, porque ela não tem intimidade, porque ela não demorou. É com um café assim, pô. Na continência no quartel é assim. O pessoal que presta continência no quartel sabe disso que eu tô falando. Pô. Que se tu sair na rua sem roupa e mostrar a sua intimidade, você está entregando a dignidade humana, você percebe? Você está entregando tudo e não tem amor ali, não tem gente para fazer durar. Só que como não tem gente para fazer durar e você não está sendo profundamente conhecida em lugar nenhum, você vai desnuda mostrando toda a sua intimidade, porque você precisa ser profundamente conhecida. Só que você vai como uma mendiga, você entende? Você, cara, vai como um mendigo para ser conhecido, completamente desnudo, porra, sem nada por alguém que não demorou nada, você entende? Que não te conhece nada, porra. Você tá sem dignidade nenhuma, você entende? Não tem honra nenhuma nisso. Isso não é, pelo amor de Deus, isso não é a religião no sentido estrito que vocês acham. Isso está escrito no coração humano, na psique humana, no nous humano, no intelecto humano, você entende? Você não consegue tirar essa estrutura do teu coração, porra. E a beleza disso, tá lá escrito no castelo interior de Santa Teresa d'Ávila, quando ela fica lá esperando na sala, como eu esperei na sala a Mariá, porque eu não tinha dignidade, eu não tinha pago ainda no caixa o macarrão para entrar no quarto, vocês entendem? E eu estava esperando lá, como Santa Teresa d'Ávila disse, da 5ª, da 6ª e da 7ª morada, a partir de lá quem vem é aquele que ama, é o dono do castelo, é ele que vem e aparece ali na tua presença para que você conheça a dignidade dele e seja profundamente envolvido pela sua intimidade. Até a 4ª morada, você se esforça, você vai com a sua força, você tenta e vai no caixa e paga e fala com o pai, vocês entendem? E se arruma e tenta ficar bonito e o caramba, mas no final das contas é a graça, né? A presença que aparece e vai te levar para os aposentos, porque é óbvio que você não pode entrar lá, você entende? Porque somente quem quer te dar toda a intimidade por uma grande dignidade que te leva até lá, porra. É assim com um cafezinho, porra. Vocês não acham que ia ser assim com o empreendimento humano da nossa vida? Vocês entendem? Então, quando uma pessoa fala, por exemplo, sei lá, fala aí de um tema de teologia do corpo, da temperança, né? Modéstia. O que é a modéstia? Pô? O que é a modéstia? Se não essa tentativa de guardar a intimidade. Porque nós temos que entregar a intimidade para onde está a grande dignidade e a grande honra da vida humana. Então vocês veem a merda que é quando tu atende o cara que fala assim: porra, Diego, irmão, eu me deito com a minha mulher e aí quando eu tô com ela na intimidade, eu lembro de outra mulher, cara. Aí o cara que me fala isso, ele não tem religião, né? Aí eu falo assim pra ele: meu irmão, a Igreja Católica enche a porra do saco de vocês
para vocês casarem virgem, né? Mas vocês acham que essa porra é uma caretice, não é verdade? Que merda, né? Que merda. Ou quando a pessoa fala assim, caraca, eu fiz tanta merda antes de me apaixonar por essa pessoa e agora eu queria casar com ela e ser tudo dela, mas eu sinto que o que eu tenho pra dar pra ela, todo mundo já conhece. E aí, isso é só a bordinha do problema. O resto do problema eu falo numa próxima live sobre o que é a vergonha na personalidade humana. E a gente vai em frente e arrebenta. E vamos juntos, porra, no tesão, na aventura que é a perfeição da vida humana. Tá bom? Tamo junto, pessoal. Excelente quaresma para vocês. Vejam a última live. Vejam a última live da penitência. E tenham uma grande quaresma. Um forte abraço.